bem-vindo a mais um Cá Entre Nós e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre esporte. E a nossa convidada é a proprietária da Movit, Carolina Moura, que nos recebe com muito carinho para falar um pouquinho sobre essa badalada, né? Movimentação do esporte, que para você é bem badalado, né, Carol? Ai, bem badalado. Eu vivo isso, né? Intensamente, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, 7 dias por semana. Primeiramente, muito obrigada por nos receber aqui na sua academia. Imagina, um prazer enorme receber a equipe de vocês aqui e maior ainda para falar sobre esporte, né? Sobre o jiu-jitsu, que é minha paixão. Que bom. E você acabou de falar, é a sua paixão e não tem como a gente não deixar de saber, né? E também aos telespectadores que às vezes não sabem muito da sua vida. Você não foi aquela coisa de iniciar o jiu-jitsu ou o esporte desde pequena, né? Você teve essa paixão já depois dos 30, pode-se dizer assim, né? Exatamente. E aí, com muito pulso firme, conseguiu, e é campeonatos, é aula, é badalado mesmo. Então, é engraçado assim, eu sempre fiz esporte assim, ia na natação 2 vezes por semana, alguma coisa eu sempre fiz a vida toda, desde criança, né? E aí, aos 30 anos, né, eu fui demitida do meu emprego e eu trabalhava 40 horas semanais, enlouquecidamente, nada sabe? Nada a ver com esporte. Na área da saúde, nada a ver. Assim, tem a ver porque era da saúde, sim, mas nada a ver. Trabalhava numa secretaria de saúde. E aí, eu fui mandada embora, eu falei, gente, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus do céu, eu morava em Santa Cruz do Rio Pardo na época, fui pro ICA, que era um clube lá, e que tinha todos os esportes lá, comecei a nadar, fazer alongamento, fiz tudo que tinha lá e descobri que lá tinha jiu-jitsu também. Uhum. Eu havia feito uns 2 anos antes jiu-jitsu em São Paulo, quando eu morava lá, mas eu engravidei da minha primeira filha, parei. Começou como um hobby lá? Começou como um hobby. E aí eu falei, acho que eu vou fazer jiu-jitsu. Eu tava 20 quilos acima do meu peso, do que eu tenho hoje. Imagina, eu tenho 1,5 m, 20 quilos, eu um tonel. Nem tanto, um tonel. Né? E aí fui fazer jiu-jitsu, né? Fora nadar, e eu continuei fazendo outras coisas, musculação e tal. Bom, foi aí que eu realmente comecei a perceber o tanto que eu gostava dessa arte marcial, né? Legal. O meu professor, que é meu professor até hoje, né? Já vai esse mês, na verdade, faz 10 anos que eu faço jiu-jitsu. É o mesmo professor, o Campanha. Entregou sua idade, Carol. Aí, tá vendo? E aí, eu comecei a fazer personal também por conta da perda do peso, né? Porque eu precisava, porque eu tava com pressão alta, enfim, eu tava tendo complicações relacionadas ao peso, né? E o jiu-jitsu veio junto, né? Começou a caminhar e eu comecei a emagrecer e comecei a falar, não, quero mais. Veio a primeira competição, eu falei, acho que eu quero. Aí veio a ideia de levar o esporte como uma profissão. Exatamente, depois de 2 anos, mais ou menos, ele montou a academia dele lá, a Movit, lá em Santa Cruz, né? Depois lá tá com 8 anos, e aqui tá com 3, né? 5 anos depois, mais ou menos, veio a ideia da gente trazer a Movit também para Ourinhos, né? E aí uniu tudo, né? Minha paixão pelo esporte, meu ideal sobre saúde, né? Que eu sempre acreditei, eu sou fonoaudióloga de formação, né? Então, assim, sempre trabalhei na área da saúde. Então, acho que assim, tudo a ver, né? O que eu amo fazer, aquilo que eu acredito dentro da academia. Aí foi quando você também mudou para Ourinhos. Isso, daí eu mudei para Ourinhos. Eu já morava em Ourinhos, na verdade, né? Quando eu comecei o jiu-jitsu, eu fiquei 6 meses morando em Santa Cruz e logo depois eu vim para cá. Porque eu não tinha emprego lá, o que eu ia fazer lá, né? Meu marido estava trabalhando, sempre trabalhou aqui em Ourinhos, então ele falou, não tem sentido a gente ficar aqui, né? E aí, enfim, eu comecei a treinar. E aí fiz disso a minha profissão. E com essa trajetória toda, foi onde você também teve a ideia, além dos campeonatos, dar aula também, principalmente para a turma Kids, né? Então, desde que eu me formei, né, na faculdade, eu fui fazer especialização, mestrado, eu sempre gostei muito de dar aula, né? Época que eu trabalhei na Secretaria de Saúde, eu ministrei curso, enfim. Então, assim, é o que eu digo, né? Ser professor, você é em qualquer área, né? E por amor. E aí, quando veio o jiu-jitsu, eu falei, gente, quero dar aula para criança, que eu gostava. Aí eu fui lá atrás de tatame, comecei a dar aula aqui na escola educativa, né? Isso foi 5 anos atrás, eu comecei a dar aula aqui, fui atrás de tatame emprestado não tinha nem a Movit ainda. Não existia, não tinha nem projeto de Movit aqui em Ourinhos na época. Comecei, fui lá, montei, fiz a apresentação e comecei. E aí, o legal de tudo, primeiro, óbvio, eu amo, né, dar aula, eu gosto muito de criança, adoro dar aula para criança, me encontrei com eles, né?
E aí eu tinha um diferencial por ser mulher, né? Então, sim. nesse aspecto da aula para a criança e ser mulher, é uma vantagem. Ajuda. É uma vantagem. Então, assim, foi uma coisa de paixão nacional. Eu falo que eu sou... eu enfeitiço as crianças, sabe? E você fala que ajudou em que sentido? Pelo fato de talvez de uma paciência a mais, daquele comprometimento, de tirar aquela máscara de que o professor homem é mais rígido. Então, eu acho que assim, Carol, eu comecei a testar qual era a idade mínima para o jiu-jitsu, né? Sim. Porque já tinha um padrão que era a partir de 5 anos. Só que lá na escola tinha uma demanda de crianças de 3 anos. 3 anos? 3 anos começar a fazer Gil. Falei, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste e tal. E começamos a turma de 3 anos. E deu super certo. Então, o que eu acho? Que assim, uma criança de 3 anos, Carol, ela vai chorar, ela vai pedir colo, ela precisa ir no banheiro, você precisa ir junto. Você é mãe, tem toda a experiência. Você entendeu? Então, claro. Eu acho que é isso. Então, é o que eu falo para as mães dos pequenininhos, 3, 4, 5 anos, né? Sim. Eu não vou ensinar o seu filho a ser um ótimo lutador com 5 anos, não. Eu vou ensinar ele a ter disciplina, eu vou ensinar ele a respeitar os amigos, os professores, dentro e fora do tatame. E principalmente ensinar o que é perder. Porque todos eles choram. São consequências. Exatamente. E toda essa movimentação e esse ensinamento faz parte porque a criança está iniciando a vida ali nesse momento. Então, às vezes, o que ela não aprende na escola, ela está aprendendo ali no jiu-jitsu. Exatamente. E é super legal, porque assim, eu tenho vários casos, né, de crianças que a mãe traz porque a criança é muito tímida, então traz, aí o jiu-jitsu desenvolve, né, a criança consegue se abrir. Eu tenho a história de um menino, esse menino, assim, é das histórias mais legais que eu acho, né? Ele começou comigo, ele tinha... acho que 5 anos, se eu não estou enganada. A mãe trouxe, ele não abria a boca, ele vinha, fazia a aula, belezinha. O que eu pedisse para ele, ele fazia. Ele ia embora, você não escutava a voz dele, não escutava. Depois de 1 ano, eu mudei o horário da aula. E aí a mãe dele falou, não vamos poder trazer e tal, não sei o que, não sei o que. Que pena. E aí teve a última aula que ele veio. Pois na última aula que ele veio, a gente estava ali organizando as brincadeiras antes de começar, ele falou assim... Prof, eu quero propor uma brincadeira. Eu falei, a que você quiser. Então, assim, aquilo pra mim, né? Marcou. Depois de 2 anos, ele tá comigo agora treinando de novo. E aí agora ele conversa, ele fala. É uma criança tímida, mas ele fala, se desenvolveu na escola. E não é o único caso de timidez. Ou então tem a mãe que traz a criança porque é hiperativa. Ou, hoje em dia, eu atendo muita criança que a mãe traz porque não sai do iPad, porque não sai do videogame, eles têm dor aqui, ó, nas costas. Não conseguem correr, não tem nem, assim, eles são brancos, porque não saem na rua para tomar um sol, imagina, no interior ainda, acho isso, né? Enfim, então acho que assim, o esporte, ele ajuda no global a criança. E principalmente o fato de você estava falando, eu até te cortei, essa questão de competir, né? Saber perder também. Isso é muito importante. Quando eu comecei a dar aula, eu ficava assustada por inexperiência, obviamente, né? De ver as crianças assim, é uma luta. Um vai ganhar e um vai perder. Não tem 50% de chance ali, né? O que perdia, chorava, mas assim, inconformado. Eu falei, gente, esse menino nunca mais vai querer voltar na minha aula, porque perdeu. E aí eu comecei a perceber que pera, eu preciso ajudá-lo. E aí, lembrando que o quê? Que toda vez que eu perco em campeonato, isso até hoje, né? Tipo, o ano passado, faz parte, mas eu choro, né? Então se eu choro, né? Você imagina ele, né? A criança pequena. E aí, e assim, uma coisa que eu queria dizer também é assim, que eu trabalho tudo e consequentemente eles aprendem o jiu-jitsu, porque no meio das brincadeiras, no meio da convivência toda, eu vou trabalhando aspectos da luta mesmo, né? E aí, esse sábado agora, eu vou levar pela primeira vez um aluno, o Matheus. O Matheus tem 8 anos hoje. Ele começou comigo com 3 anos. Caramba, e ele vai lá para São Paulo competir no campeonato da Federação Paulista. Muito bacana. Então assim, eu tô num orgulho com ele, e ele fala pra mim, eu sou o seu aluno mais antigo, um tampa de 8 anos, você acha? Eu acho o máximo. Ele começou exatamente na idade certa. Ele começou com 3 anos e assim, não desistiu e foi evoluindo e tal, e 5 anos no tatame. Que legal. Nossa, isso deve ser muito gratificante para você como mãe, né, que tem suas filhas também que lutam e tem essa
essa defesa, assim, são minhas filhas, né? Cuidado, né? Ou não? Não, ela se pega defende... pesado do mesmo jeito. Eu acho que é o contrário, sabia? Eu sou mais exigente. Daí fala assim, não, elas têm que apanhar mais, têm que treinar mais, tem que ficar mais cascadura ainda, sabe? E elas querem competir, assim, levar Querem. como A pequena, que ficou mais tempo, né? Tá mais tempo, assim, sem parar. Sim. A Lara, que tá com 11 anos, ela foi o ano passado e o ano retrasado pra São Paulo competir. Ela curte e tal, gosta muito. E a minha mais velha, ela treinou um pouco, né? A Ana, daí ficou alguns anos parada porque ficou fazendo balé, né? Ela era bailarina. E aí agora, no final do ano, ela voltou de novo e tá firme e forte, fala que quer competir, enfim. Aí... E isso são escolhas delas. Delas. Minha mãe faz, eu quero fazer também. E é engraçado porque a Ana, quando a Ana quis... Porque assim, a Ana fazia lá na escola, na educativa, né? Porque eu dava aula, e eu via que ela não se sentia confortável. Eu percebia. E eu falei, bom, uma hora ela vai ter que me falar isso, né? Sim. E ela falou, não, tá tudo bem. Um belo dia ela lutando, perdeu uma luta, chegou pra mim chorando. Eu falei, mas por que você tá chorando? É só não tá valendo $1 milhão, né? Não é o campeonato mundial, é só uma lutinha na escola, né? Daí ela falou assim, eu queria te falar que não é o que eu quero fazer. Eu falei assim, mas não tem problema, tudo bem. Né? Filha, eu não gosto de balé. Você adora o balé, então vá pro balé. Eu fico no jiu-jitsu e cada uma sua. Claro. O importante, que eu sempre falo para as duas, né? O importante é respeitar e fazer esporte, seja ele qual for. E isso às vezes acontece em outras situações, né? O pai querer obrigar a criança a fazer. Porque eu gosto desse esporte, você vai fazer. O menino, não, você vai jogar bola. Né? Ou a menina, porque a menina vai fazer balé. Exatamente. Eu tenho muito caso disso. Né? Essa é a minha opinião. Sim. Nossa, é importante fazer esporte? Muito. Eu acho que é essencial. A criança tem que fazer qualquer esporte. E aí, assim, até eu falo, a criança, ela, nessa fase, né, 6, 7, 8 anos, 9 até, ela tá escolhendo, ela tá conhecendo. Então, ela vai ficar um mês no jiu-jitsu, um mês no futebol, um mês no tênis, na natação, e uma hora ela vai escolher o que ela quer. Olha, mãe, eu gosto disso. Com certeza. Né? Então, assim, o Matheus, que eu tava falando, que tá com 8 anos, tá desde os 3, a mãe tentou colocar em todos os esportes que você imaginar. Ficou no jiu-jitsu. Ele gosta do jiu-jitsu, é o negócio dele, ele curte. Então, assim, não obrigo ninguém, acho que não... Né? Tem tanta coisa que a gente tem que fazer na vida, obrigada. É natural, né? Não tem como. Carol, a gente vai ter que dar uma pausa. O bate-papo aqui tá super gostoso, super descontraído, mas não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e para quem está chegando agora, estamos aqui com a proprietária da Movit, Carolina Moura, que está contando um pouquinho sobre sua trajetória, como iniciou tudo na vida do jiu-jitsu e essa paixão de dar aula para os kids também, né? Então acompanhe a gente para saber um pouquinho mais. Carol, além disso tudo que você falou, deve ser bem difícil também você administrar família, academia, campeonato, as aulas. Por isso que eu comecei lá, né? Bem badalado. Você consegue? É uma luta diária, né? Eu falo. Consigo. Eu acho que assim, o jiu-jitsu, né? A gente tem uma expressão que todo mundo usa, tem que ter sangue no olho, né? Não ter sangue no olho. Eu acho que isso me moveu muito para empreender e ter a Movit, né? Sim. Porque ser empresário no Brasil é uma dificuldade gigantesca. Você não tinha experiência nenhuma? De nada. Nunca tinha vendido um sorvete no carrinho de sorvete, nunca tinha vendido, sabe assim, maquiagem de porta, nada. Nunca tinha vendido absolutamente nada. E como foi, assim, empreender, né? Trazer a Movit para Ourinhos e atrair os seus os alunos e, consequentemente, tudo isso que é hoje, que todo mundo conhece? Então, eu tive que... Primeiro, estudei pra caramba, né? Então, assim, mergulhei no Sebrae, fui atrás de pessoas, de grandes empresários, não do ramo, mas empresários, né? Porque, assim, na verdade, o que muda entre os empresários é o ramo de atividade. O resto é a mesma coisa. Né? Os problemas são os mesmos, as dificuldades, enfim. É tudo a mesma coisa. A questão é a administração. É a administração, exatamente. Então, eu fui muito atrás disso, né? Eu gosto muito de ouvir pessoas que têm experiência, né? Então, assim, eu falo, eu tenho um olho grande, aí meu olho fica brilhando porque eu não pisco e eu quero ouvir cada coisa, né?
Tem o Campanha, né, que é o meu professor, né, de jiu-jitsu e sócio, e que me ajudou muito no começo. Então, a cada 5 minutos eu ligava para ele, qualquer dúvida que eu tinha, ele já tinha experiência de 5 anos, né, lá em Santa Cruz. Então, a experiência dele fez com que a gente construísse coisas aqui, baseadas em algumas vivências dele lá, coisas novas também, né? Então eu acho que é muito isso, né? Estudar e estar mergulhada dentro do seu negócio, né? É importante você estar mergulhada dentro do seu negócio. Saber o que está acontecendo. Exatamente. E eu curto isso, sabe? É assim, eu tenho prazer em estar aqui dentro. Então, e estar ligada em tudo, né? Claro, tem áreas que a gente gosta mais de trabalhar, áreas que a gente gosta menos de trabalhar, mas eu acho que é legal você ter uma visão do todo, né? De cada coisinha. Então, assim, eu trabalhei nisso aqui desde a época de escolher o prédio na avenida. Então, tem a história, entrei em todos os prédios. Eu tenho, assim, ainda vou escrever um livro sobre a criação da Movit. Fazer a reforma, então lidar com pedreiro, pintor e tudo que uma reforma tem, sendo que eu nunca tinha feito nada. Então, assim, foram coisas que... E tudo isso é aprendizado, né? Que hoje em dia, depois de 3 anos e 4 meses de Movit, né? De abertura, né? Fora o tempo que ficou reformando estável, e tal. Né? Você acaba... Eu tava falando sobre isso ontem, né? Você acaba, assim, alguns problemas que antes eram... Hoje você já resolve com mais facilidade, aí vem um maior ainda. Então, o dia a dia do empresário é isso, é você não ter... Não é um dia a dia quadradinho, né? Não é... Cada dia é uma novidade. É uma novidade. Então, assim, com coisas maiores, com coisas menores. E eu acho que você tem que estar sempre pronto. E não desistir. Por quê? Porque vai dar vontade? Vai. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas aí eu acho que assim, é o tal do... Respira fundo, né? Qual é o sangue no olho? Qual é o seu objetivo maior? Entendeu? Então, assim, todo mundo tem um objetivo maior, né? O meu é vencer, entendeu? Então, eu acho que é isso que me move todos os dias, né? Querer ser sempre melhor. Então, por isso que eu acho que tem tudo a ver com esporte, né? Por que eu gosto de competição? Por que eu gosto de ir lá? E não é fácil, entendeu? Porque a hora que o juiz manda você entrar no tatame, que é você contra outra menina lá, é você e Deus, entendeu? Seja o que Deus quiser, não tem ninguém ali pra te ajudar. E dá para associar a Movit daqui com a de Santa Cruz, então, no caso, pelo fato de você, do seu professor, né, do seu mestre, sei lá, então assim, a gente tem muitas coisas parecidas, né, que vieram de lá e que a gente trouxe aqui para Ourinhos. E aí algumas coisas a gente acabou desenvolvendo aqui em Ourinhos, e aí agora, hoje em dia, a gente tem uma super troca, né, eu e ele. Então assim, algumas coisas eu desenvolvo aqui, passo para ele desenvolve lá, a gente troca muita figurinha. Legal. E hoje, assim, para quem não conhece a Movit, o que a Movit oferece? Quais são as modalidades? O que dá para se falar da Movit para quem não conhece? Então, eu acho que assim, bom, a Movit, né, de maneira geral, é uma academia de musculação completa, né? Então tem equipamentos importados, enfim, boas esteiras, né? E uma quantidade de equipamento bem grande, é uma academia climatizada. E aí, de modalidades a gente tem jump, alongamento, pump, ABS, circuito, cross, jiu-jitsu, muay thai. Tudo, gente. Tudo, tem um monte de coisa. Bike. Então, assim, tem todas as modalidades aqui dentro. Qual é o nosso grande diferencial, né? É o atendimento, né? Então, a Movit, ela tá voltada, o objetivo da Movit é atender bem o cliente individualmente. Então, ou seja, a gente sempre fala isso. Pega caixinhas de treino da musculação, pega lá, a gente pode descer agora, pega 10 treinos, um não vai ser igual ao outro. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa que vem aqui, o aluno que esteja aqui dentro, que ele evolua e que ele tenha saúde. O que a gente quer despertar nas pessoas aqui dentro é o interesse em fazer atividade física para manter a saúde. E aí o resto é consequência. Eu quero ser mais magro. Isso vai acontecer. E aí a gente também fala, você tem que ter uma alimentação mais saudável. Então é isso, a saúde de maneira geral. Né? Então eu acho que isso é muito o foco da Movit, né? Trabalhar isso com o aluno e ter sempre uma atenção individual. Então o aluno faltou, a gente liga, o que está acontecendo, né? Ontem mesmo a gente atendeu um caso de um casal que estava sumido, fazia 2 meses que não aparecia, e a gente ligando, eles vieram aqui, né?
para conversar, e a gente está super desanimado, enfim, então com alguns problemas pessoais e tal. Então a gente tem esse tipo de atendimento, Sim. porque a gente acredita que a saúde é um bem-estar global, não Lógico. adianta, não é só fazer exercício, nem Sim. só comer bem, você tem que estar legal em casa, na família, na escola, no seu Sem trabalho, dúvida. entendeu? E aí tudo fica mais fácil. Sim, mas a Movit em si, ela chegou, na verdade, com a ideia, porque pode-se dizer que o Jiu-Jitsu Kids tá desde o primeiro ano, Desde o comecinho, do primeiro tijolinho levantado aqui, né? Eu digo assim, o Jiu-Jitsu certamente alavancou em mim a vontade de ter a Movit. Entendeu? Então, assim, o Jiu-Jitsu é que me move, né? Que me move e que me leva a realizar os sonhos, vamos dizer, né? Porque, assim, o sonho é uma coisa... Quando a gente fala em sonho é uma coisa inalcançável, né? Mas aí, assim, então você tem que ter meta na vida, né? Então, eu sempre pensei, bom, o Jiu-Jitsu é minha meta. Minha meta a primeira meta foi pegar a faixa preta, que, né, eu peguei o ano passado. Aí agora é o quê? Bom, agora eu quero continuar a ser a melhor faixa preta, né? Então, assim, na região não tem. Então, isso era uma meta. Qual é o grande sonho? É que isso daqui continue dando os bons frutos cada dia mais, né? E unindo o quê? O trabalho de uma empresária insana, loucamente, né, trabalhando, mais a satisfação de toda terça e quinta dar aula para as crianças, e agora também estou dando aula para os adultos. Então, isso é o amor. Legal. Né? E a gente fala assim de jiu-jitsu, a gente imagina, eu na verdade imagino, que eu acho que eu tenho que ter uma base, mas assim, como você, né, tem a experiência própria de ter iniciado com 30 anos, eu posso começar sem saber absolutamente nada e entrar na sua turma, tranquilamente. Pode, até porque aqui, quando a gente dá os treinos, né, mesmo que eu tenha um aluno, sei lá, faixa marrom, que é bem avançado, e entra um faixa branca, a gente vai dividindo o treino. Então, fazendo com que esse faixa branca, ele vai se adequando ao treino, né, e aí a gente conta, porque é um processo de formação, né, por incrível que pareça. Mas isso não é um problema e também não impede ninguém de não vir conhecer e praticar essa modalidade, né? E até porque o que acontece, todos os alunos, e os pequenos também, assim, funciona dessa maneira. Conforme eles vão se graduando, uma parte da formação do aluno é baseada no quê? Que ele tem que atender o faixa branca. Ele tem que auxiliar o faixa branca. Então eu passo, assim, eu falo para eles, isso também faz parte porque qual é a grande sensação? Prof, eu vou trocar de faixa? Fala, mais esperado, né? Vai, desde que treine certo, respeite os amigos, respeite as professoras, ajude os faixa branca, porque não precisa ser campeão mundial para trocar de faixa. Na nossa equipe, isso não é a coisa mais importante. Existe uma regrinha aí, né, principalmente o respeito. Principalmente o respeito e a disciplina. Então, assim, todo aluno faixa branca que entrar num treino da nossa equipe vai se sentir totalmente à vontade. E dali a um mês, ele já está totalmente inteirado. E aí, depois de quanto tempo esse aluno vai trocar de faixa? Depende da evolução, 2 anos. Em média, 2 anos. Porque é o mínimo, na verdade. A gente respeita os tempos da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Começa com a faixa branca. Para os adultos, é branca, azul, roxa, marrom, preta. E aí, depois da preta, tem mais 3 faixas, que seria coral preta, coral branca e a vermelha. Então, o final do jiu-jitsu, na verdade, é a faixa vermelha, não a preta. E aí tem uma curiosidade bem bacana. Todas as faixas do jiu-jitsu, elas têm a ponta preta. Por quê? Porque o objetivo primário é você chegar na faixa preta. Quando você pega a faixa preta, a sua faixa preta, a ponta é vermelha. Por quê? Porque você quer chegar na faixa vermelha. Só que a faixa vermelha é um nível altíssimo. Muito alto, São mestres. Sim. Tem, acho que, não sei se tem 10 faixa vermelha no Brasil, por exemplo. Eu acho que não tem. E tem, lógico, além de ser o mestre, tem alguém que você, ou do sexo masculino ou do feminino, não sei, que você se inspira, assim, nessa modalidade? Tem sim, assim, eu posso dizer que acho que as 3 pessoas
do sexo masculino que mais me inspira, o primeiro é o Mestre Otávio, que é o chefe da nossa equipe, que fica lá em Itu, né? A nossa equipe, a base dela é em Itu, a matriz, né? Que a gente fala que é o Mestre Otávio, ele tem 63 anos e é o dono da equipe AOA. Então ele é o cara que me inspira tremendamente. Legal. Tremendamente, com valores de tradição, de respeito, de disciplina. Então, assim, tudo que ele fala eu realmente acredito e aplico dentro do tatame. Sim. Além dele, tem o professor Ricardo, que é de Bauru, que ele é faixa preta 4º grau, que foi o professor do Campanha. Então, assim, o Ricardo, eu de vez em quando vou para Bauru para treinar lá com eles, então, para aprender, assim, na verdade, quando você vai num treino fora, né, tanto quanto eu vou no Mestre Otávio ou no Ricardo, eu falo que é um aprendizado 100%, desde a hora do aquecimento até as coisas que ele fala, até o modo de como ele faz as coisas, sabe? E o Campanha, que me acompanha há 10 anos, né? Do meu lado ali. Então são os 3 caras. E de mulher, tem a Mariana. A Mariana Magalhães é a primeira faixa preta da nossa equipe. Ela pegou a faixa preta um ano antes que eu, né? Então, assim, somos 2 mulheres na nossa equipe, faixa preta com certeza, muito mais de 100 homens. Nossa. Então, assim, Carol, o número de mulheres é bem mais baixo, e que chega na faixa preta menos ainda. Nossa. Porque são muitos percalços. Sim. Então, assim, a Mari realmente é... Legal, deve ser um orgulho muito grande chegar onde você chegou. Parabéns, viu, Carol? Porque não deve ser fácil, mas deve ser uma coisa assim, muito gratificante. Porque é o diferencial, você acabou de falar, a maioria são homens. Exatamente. Né? E as mulheres quando chegam, pode dizer, as mulheres, né? Carol, eu vou chamar os comerciais. Você não saia daí, que no próximo bloco a Carol vai mostrar um pouquinho de técnicas de jiu-jitsu. Voltamos já já. Estamos de volta e você aí de casa é apaixonado por alguma arte marcial? Aqui hoje o assunto é jiu-jitsu e a gente estava conversando sobre a mulher sobressair nesse esporte, né, Carol? Além de ser uma vantagem pelo fato do preconceito, né? O preconceito é muito complicado, eu acho que você deve ter sofrido bastante com isso. Muito mesmo, assim, é uma superação diária. Você está num esporte que é estritamente masculino, né? Então, assim, a minha formação toda dentro do jiu-jitsu, né, em 10 anos, eu posso dizer que 90% eu treinei só com homens, né? A nossa equipe é uma equipe que respeita muito a mulher, né, dentro do tatame. Então, assim, dentro da própria equipe, poucas vezes eu sofri preconceito. Ou seja, eu sofri também dentro da equipe. Por pessoas que nem continuam mais na equipe, porque a nossa equipe valoriza isso, né? Crianças, mulheres, sempre valorizou. E, bom, fora da minha equipe, eu sofri muito preconceito, tanto no cabeleireiro, no supermercado, dentro da própria família. Imagina, essa coisa de maloqueiro que você tá fazendo. Eu falei, olha, é uma arte marcial. Lógico. Tem toda a disciplina da arte marcial. Né? E você leva isso pra vida. Pra vida toda, pra vida toda. Sim. E então teve tudo isso fora. A vida dentro do tatame para uma mulher você tem que ser 1000 vezes melhor do que o homem para conseguir um pedacinho. Sim. Então, assim, foi muito batalhado, foi muito suado. Né? E eu estava falando anteriormente da Mariana Magalhães, né? A nossa equipe ela tem 63 anos. Nossa. E eu sou a segunda mulher a ser faixa preta na equipe. E assim, faixa preta comprovada, com registro na federação, né? Todos os diplomas registrados e tal. Porque não é fácil, Carol, você ter tudo registradinho, tudo certinho, porque você tem que ir para competição, você tem que mostrar para a federação que você está ativo, né? Então tem todo um protocolo a ser seguido. E que eu fui fazendo isso por quê? Porque era o meu sonho, a minha meta era falar, não, eu vou ser faixa preta, nem que demore 30 anos, mas eu vou ser. Né? Não era só a parte física, né? Porque daí tem todo o treinamento físico, enfim. E fora lidar com todo o resto, né? Com a família, com a casa, com a academia, o jiu-jitsu, os alunos, mulher, né? Mulher sendo mulher. Sim. Então, assim, é um orgulho, né? E eu me lembro de eu conversando com a Mariana, um pouquinho antes de eu pegar a faixa preta, ela falava assim pra mim, você vai ver como isso faz diferença na vida, quando você pega a faixa preta e realmente muda, né? Porque pra gente que tá aqui no tatame, é mais um degrauzinho que a gente subiu, né?
Mas para as outras pessoas, porque realmente é suado. É importante. É suado. E assim como você falou do sexo feminino, seu mínimo, existem momentos onde você rola com os próprios homens. Sim, né? sim. Eu acho que só aí já deve existir o preconceito. Sim. Só que é onde você falou, depende da equipe, porque se é uma boa equipe, vai te respeitar. Exatamente, né? exatamente. Mas eu acredito que às vezes na competição pode rolar? Não, né? Não, daí nas competições é por idade, por sexo, né? Sim. Então, e aí por idade e por peso, né? Tudo separadinho nas competições da federação. Eu só vou nas competições da federação de jiu-jitsu, né? E aí você estava falando de rolar com homem, rolar com mulher, né? Isso é super legal porque você tem que ter essa confiança. Claro. Porque é uma luta pegada, de contato, né? Então você vai. E assim, uma das coisas que é um preconceito, por exemplo, que eu tiro de letra. Hoje em dia eu dou risada, mas é uma forma de preconceito. Então, por exemplo, a gente tem casos na equipe de homens que as mulheres que não fazem jiu-jitsu não deixam os seus maridos lutarem com a gente. Porque você é uma mulher. Porque eu sou uma mulher. Agora, o preconceito tá em mim? Não. Ou tá na mulher que tá lá fora? Sabe assim? Então, esse tipo de coisa. Então, assim, são coisinhas que você fala, meu. E assim, uma coisa muito legal é que, isso eu falei no discurso quando eu peguei minha faixa preta, mas é uma coisa importante, que eu acho que assim, mulheres, não desistam. Sim. Entendeu? Assim, foi fácil chegar aqui? Não foi. Mas, tudo na vida dá trabalho. Tudo na vida tem que ter um degrauzinho mais difícil que o outro, né? Tem que suar. Mas você chega lá. Lógico. Vale a pena, assim, eu não sou uma pessoa diferente, uma super heroína, não sou. Eu sou persistente, resiliente, determinada. E aí eu cheguei lá. Mas todo mundo pode. Aí assim, eu tenho feito, né, já fiz 2 vezes treinos femininos, né, até chamo umas colegas de uma outra equipe para lutarem com a gente, para treinarem, para a gente realmente fortalecer. Sim, né? Porque assim, eu falo, é muito bom treinar com homem, porque a gente vai destemida, né? Não dá medo de fazer nada neles. Homem mesmo, a gente pode bater, pode tudo que eles vão deixar. Até porque existe a questão de que não é força, né? Não pode. Até o mestre Otávio sempre fala isso. Sim. O jiu-jitsu, você vai ter pessoas idosas, crianças, mulheres. Então, quando você vai entrar para lutar, você tem que avaliar muito isso. Então, eu vou lutar com uma mulher, eu vou fazer a força de uma mulher. Eu vou lutar com uma criança, eu vou fazer a força da criança. Vou lutar com um idoso, a força do idoso. Vou lutar com um cara da minha idade? Beleza, é a mesma força nós dois. Sim. Porque aí eu respeito, é uma das formas, né? A gente está falando de técnicas, então vamos mostrar um pouquinho pra gente, Carol? Vamos sim. Então vamos lá. Então vamos lá. Uma das coisas que pode acontecer, né, a hora que a gente, sei lá, tá andando na rua e tal, é a pessoa vir te estrangular aqui, né? Então a Ana vai me estrangular e eu vou defender. Vai lá, Ana. Simples, né? Fácil, né? Simples. Só que o que acontece? Para você fazer isso, na hora que isso vem, vai lá, Ana, de novo. Que você vai fazer isso, você tem que estar preparada para fazer isso. A tua cabeça tem que estar condicionada a fazer esse tipo de coisa. Você sabe a reação que você tem que ter exatamente na hora. Porque, na hora, né, você vai ficar paralisada pelo medo ou pelo, sei lá, desespero, enfim. Então isso é uma coisa. Outra coisa, Ana, deita lá, por favor. Faz guarda. Isso. Uma outra coisa é o quê? A situação da Ana aqui, né? E eu vou estuprar a Ana, por exemplo. Então eu vou estar em cima dela aqui. Né? Aqui ela tem condição de, por exemplo, fazer um armlock. Vai lá, Ana, um armlock. Vai quebrar meu braço. Tá? Ela puxou o seu braço pra parte de dentro então, dela. O cara vai vir pra cima dela primeiro, ela vai travar a perna lá atrás, travar lá. Vai lá atrás, ele não vai conseguir muito se mexer. Tá bom, ele é forte, ele é. Só que a gente vai partir do princípio o quê? Que ele não sabe jiu-jitsu. Sim. Né? E aí ela vai, vamos lá, eu vou lá buscar o pescoço dela, vou atacar o pescoço dela. Aí ela vai lá, tá bom. Entendeu? Se eu não bater, ela vai quebrar meu braço. Entendi. Né? Ou então... Porque ela vai colocar a força dela na perna, né? Na perna. Né? E não é nem força, Carol, é menos do que força, é jeito. É técnica mesmo, você não faz força. A ideia do jiu-jitsu é o pequeno, o mais fraco ganhar do mais forte. E não ser uma coisa de força. Entendeu? Então, independente da minha força, eu ganhar de um cara mais forte do que eu. Sim. Por exemplo, a ideia é um pouco essa, né? Ou então, quando alguém vai vir pegar a gente pela... teve o caso, aliás, vou até mudar um pouco.
Caso de uma aluna, nossa, que ela, da mesma equipe, na verdade, ela foi para um Natal, né? E aí, entre sair de uma casa, da casa da mãe, do pai, para a casa de outros familiares, ela pegou um mototáxi. E aí a moto começou a levar ela de madrugada, do Natal, para lugares esquisitos. Ela falou, ué, como assim? Como assim? Tá me levando para lugar esquisito e tal? Ela foi lá, ela tava na garupa do cara e deu uma mata-leão. O cara caiu da moto, né? Porque ele perdeu a... Né, ela desmaiou o cara, caíram com a moto Mas no ela chão. teve essa consciência rapidamente, é a questão, entendeu? Né? Estrangular, caiu a moto, ela levantou, saiu correndo e fugiu. Uhum. Então, assim, tem muitas coisinhas para a defesa pessoal. Sim, né? Eu acho que te prepara para você saber agir e não reagir. Na verdade, às vezes, muitas vezes, é melhor nem reagir. Né? Porque você não sabe se agir talvez seja mais seguro do que o reagir, né? Eu acho. Então, te prepara. Você não vai ficar lá parada, né? Porque eu acho que, assim, todo mundo que já passou por uma situação de medo, num assalto e tal... Fica paralisado. Você fica paralisado, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu te dá isso. Te dá uma chance de você raciocinar nesse tempo que você, muitas vezes, não raciocina. Sim, sim. Né? Então, isso são algumas técnicas simples, né? Do que a gente aprende no dia a dia. Enfim, tem milhões de outras técnicas, né? De estrangulamentos e tal. É isso. Legal. Agora, então, mostra pra gente um pouquinho do que é realmente a sua rotina aí. Principalmente porque a Ana é filha da Carol, então a gente tá aqui entre família. Mas a Carol não vai dar moleza, não. Não dou. Muito bom!